Vamos analisar na aula de hoje o potencial elétrico, que é uma das grandezas mais importantes do estudo de eletrostática, porque é graças ao potencial elétrico que a gente vai ter condições de ter movimento ordenado de carga, que é a eletrodinâmica. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é uma medida do nível de energia gerado por um condutor carregado com uma carga positiva ou negativa. Nós vimos na aula anterior que uma carga positiva gera ao seu redor um campo elétrico de afastamento. Essa é a região do campo elétrico. E uma carga negativa gera ao seu redor um campo elétrico de aproximação. Então, essa é a região do campo elétrico da carga negativa. Dentro desse campo elétrico, eu tenho diferentes níveis de energia potencial elétrica, que é representada pelo potencial. Esse potencial é calculado em função desta carga que o gerou, através da relação K, que é a constante eletrostática do meio, vezes a carga que gerou o potencial elétrico, dividido pela distância de um ponto qualquer dentro do campo elétrico até a carga. A unidade no sistema internacional é o volt. E esse potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, aqui entra o sinal da carga. Uma carga positiva vai gerar um potencial positivo. Uma carga negativa vai gerar um potencial negativo. Para que serve esse potencial elétrico? Esse potencial elétrico serve para transferir energia para uma carga de prova colocada no interior desse campo elétrico, para que essa carga de prova possa ser deslocada entre dois ou mais pontos. Entendeu? Então, o potencial elétrico é o nível de energia gerado pelo condutor carregado. Para que serve essa energia? Para deslocar uma carga de prova colocada próxima a ela. Quando você tem mais de uma carga próximo a um ponto considerado, como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, você tem que somar os potenciais gerados por cada uma das cargas que estiverem próximas a esse ponto. Então, aqui eu tenho uma carga Q1 que vai gerar um potencial V1, seja ele positivo ou negativo. Uma carga Q2 que vai gerar um potencial V2 neste ponto, seja positivo ou negativo. E uma carga Q3 que vai gerar um potencial neste ponto. O potencial total deste ponto vai ser V1 mais V2 mais V3, lembrando que se o potencial for negativo, aqui vai ficar menos, certo? Então, é a soma escalar de todos os potenciais gerados nesse ponto. A representação gráfica do potencial elétrico é muito parecida com a do campo elétrico. Também nós vamos ter uma curva que é chamada de hipérbole. Só que agora, como a grandeza é escalar e eu terei potencial positivo ou potencial negativo gerado pela carga negativa, essa curva está tanto aqui no primeiro quadrante do plano cartesiano, como no quarto quadrante, que vai representar potencial positivo de carga positiva, potencial negativo de carga negativa. Vamos analisar agora o que acontece próximo àquela carga que gerou o potencial elétrico. Como eu disse, ela gera uma região de campo elétrico e dentro dessa região eu tenho diferentes níveis de energia. Esses níveis de energia são chamados de superfícies equipotenciais. O que são as superfícies equipotenciais? São circunferências concêntricas a uma carga pontiforme ou retas paralelas a uma carga plana, certo? Essas superfícies equipotenciais, elas formam com as linhas de campo 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares às linhas de campo. E cada uma delas tem um nível de energia potencial elétrica. E todos os pontos sobre essa superfície
têm o mesmo potencial, por isso que ela é chamada de superfície equipotencial. E a gente tem infinitas superfícies equipotenciais próximo a um condutor carregado. Espontaneamente, as cargas positivas vão procurar os pontos de menor potencial e as negativas procuram os pontos de maior potencial. O que significa isso? Se eu colocar aqui uma carga de prova positiva, a tendência dela é ir para os pontos de menor potencial, ou seja, quanto mais distante ela estiver aqui, vai ser menor o potencial elétrico. Se eu colocar uma carga de prova negativa aqui, ela vai se deslocar naturalmente para os pontos de maior potencial, que estão mais próximos à carga. Então, carga positiva procura ponto de menor potencial e carga negativa procura ponto de maior potencial. A energia transferida a essa carga de prova, ela é transferida pelo potencial elétrico. Então, a energia potencial elétrica que uma carga de prova adquire quando é colocada dentro de um campo elétrico, vai ser KQ, a carga que gerou o potencial, dividido por D. Veja que isso aqui é a fórmula do potencial elétrico, ó. K vezes Q maiúsculo dividido por D é o potencial elétrico. Então, a energia potencial poderia ser representada por V vezes Q, ok? Nós podemos calcular também o potencial elétrico em função da energia potencial elétrica. O potencial elétrico num ponto qualquer vai ser a energia potencial da carga de prova dividido pelo valor dela. Então, a gente vai ter o potencial elétrico. Aqui é só uma dedução de uma fórmula para outra. Entendido? Diferença de potencial. A diferença de potencial é popularmente conhecida como voltagem ou tensão, certo? O que é a diferença de potencial? É exatamente o que a gente está falando, é a diferença de potencial entre dois pontos próximos a um condutor carregado. Eu tenho aqui um ponto A que tem um potencial VA e tenho aqui um ponto B que tem um potencial VB calculado pelas fórmulas KQ sobre DA e KQ sobre DB. Para eu saber a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu vou subtrair um do outro. Então, como o A está mais próximo à carga, como a distância menor aqui vai resultar num potencial maior, eu vou fazer KQ sobre DA menos KQ sobre DB. Essa diferença de potencial é representada pela letra U. É muito comum também você usar a letra V de voltagem para representar essa diferença de potencial. E essa diferença de potencial é uma grandeza extremamente importante no estudo de eletrodinâmica. Por quê? É graças à diferença de potencial entre dois pontos que a gente vai ter movimento ordenado de carga, ou seja, corrente elétrica. Então, a diferença de potencial é responsável pelo movimento das cargas no interior de um campo elétrico. É uma grandeza essencial no estudo de eletrodinâmica, onde você vai ter corrente elétrica, que é o movimento ordenado de carga entre dois pontos de potenciais elétricos diferentes. No campo elétrico uniforme, essa diferença de potencial é calculada em função do campo elétrico aqui dentro, entre essas placas, e da distância em que essas duas placas foram colocadas. Nós vimos lá atrás, no estudo de campo elétrico, que se eu tiver duas cargas planas carregadas com cargas de sinais diferentes e de mesmo valor, essas cargas vão gerar entre elas um campo elétrico chamado de campo elétrico uniforme. Como eu não conheço o valor dessa carga, não conheço também o valor desta carga aqui, eu vou calcular a diferença de potencial em função do campo elétrico que essas cargas geraram entre elas. Então, a diferença de potencial vai ser o campo elétrico vezes a distância entre as placas. U é igual a ED.
Vamos analisar agora o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de prova dentro de um campo elétrico. Nós vimos lá atrás no estudo de campo elétrico que uma carga de prova positiva sofre efeito de força elétrica de mesmo sentido do campo. Aqui eu tenho um campo orientado para a direita, a força elétrica sobre a carga positiva será para a direita também. E carga de prova negativa sofre efeito de força elétrica do sentido contrário ao campo. Campo para a direita, força elétrica para a esquerda. Essa força, então, ela desloca a carga no sentido natural. Ela está puxando para a direita, a carga será deslocada para a direita. Ela está puxando para a esquerda, a carga será deslocada para a esquerda. A força elétrica, então, vai realizar sempre um trabalho motor, porque ela desloca a carga no sentido da própria força. Ela não vai deslocar a carga no sentido contrário de ação da força, certo? Esse trabalho vai ser calculado em função da diferença de potencial entre os dois pontos. Para deslocar a carga no sentido contrário ao natural, você terá que realizar um trabalho contra a força elétrica. Isso é chamado de trabalho resistente. Por quê? A força elétrica só vai deslocar a carga de prova no sentido natural. Para que ela se movimente no sentido forçado, você tem que aplicar uma força com a mesma direção e sentido contrário à força elétrica para deslocar essa carga no deslocamento forçado, ou seja, contra o deslocamento natural. Neste caso, o trabalho é chamado de resistente e é um trabalho contra a força elétrica. A força elétrica é uma força conservativa. O que significa isso? O seu trabalho não depende da trajetória realizada pela carga. Pouco importa se ela vai percorrer essa trajetória aqui, esta daqui ou essa trajetória qualquer aqui. O trabalho dela só vai depender da diferença de potencial entre esses dois pontos. Não importa o caminho que ela fez para chegar até esse segundo ponto. Vai depender somente da diferença de potencial. Entendido? Para finalizar essa parte de eletrostática, nós vamos analisar as propriedades dos condutores em equilíbrio, porque agora já conhecemos o campo elétrico e já conhecemos o potencial elétrico. Então, podemos analisar as propriedades dos condutores em equilíbrio. O que significa um condutor em equilíbrio? Significa que não tem movimento de carga através dele. Um condutor eletrizado está em equilíbrio quando nele não há movimento ordenado de cargas elétricas. A carga dele fica distribuída na superfície. Presta bem atenção. Lá na primeira aula nós vimos que os prótons, eles são presos ao núcleo. Então, eles não vieram para cá. Você aqui percebe uma falta de elétrons, ou seja, você tem ação de carga positiva que vai ser a partir da superfície do condutor, seja ele oco ou maciço. Então, nós temos distribuição homogênea pela superfície do condutor. Se o condutor não for homogêneo, se ele tiver partes pontiagudas, o que vai acontecer? Nessas pontas vai acontecer uma concentração de cargas, ou seja, a ação de cargas ficará maior nessa parte pontuda, que é chamado de o poder das pontas. Essa concentração de carga nas partes pontiagudas gera nessas partes um campo elétrico muito intenso, capaz de romper a rigidez de um dielétrico, ou seja, capaz de romper a rigidez de um isolante. O que significa isso? Um isolante é aquele tipo de material que vai dificultar a transferência de carga elétrica. Mas ele não é isolante indefinidamente. Se você submeter um isolante a um campo elétrico muito forte, é como se você fizesse um buraco no isolante, como se você abrisse um caminho para a passagem de carga. Então, essas partes pontiagudas que geram esse campo elétrico muito intenso é capaz de romper a rigidez de um isolante, ou seja, de furar o isolante, de abrir caminho para a passagem de carga.
Esta é a base do funcionamento do para-raios. Por exemplo, a gente tem aqui um para-raio, ele tem essas três pontinhas aqui, então nessa parte aqui vai acontecer um campo elétrico muito intenso capaz de romper o ar, a condição de isolante do ar, certo? Vai romper a rigidez dielétrica do ar. Então, abre caminho para passagem de elétrons, para transferência de elétrons entre a nuvem e o para-raio, tá? Mas não precisa ser necessariamente um para-raio. Uma árvore, por exemplo, sobre um campo aqui plano, ela vai funcionar como uma ponta que também terá um campo elétrico muito intenso que vai romper a rigidez dielétrica do ar e, consequentemente, abrir caminho para a passagem de elétrons. Esses elétrons podem vir da nuvem para a Terra, através desse caminho, ou pode ir da Terra para a nuvem. Claro que o mais perigoso é o que vem da nuvem para a Terra. Quando descarrega aqui, ele é muito mais perigoso. A segunda propriedade dos condutores em equilíbrio que vamos analisar é a ação do campo elétrico. O campo elétrico de um condutor em equilíbrio, ou seja, um condutor que não está ligado à rede elétrica, que aí ele não tem movimento ordenado de carga aqui dentro, o campo elétrico interno é igual a zero, ou seja, aqui dentro, seja ele do formato que for, não existe ação do campo elétrico. Por quê? Como as cargas ficam distribuídas na superfície, a ação do campo elétrico vai ser a partir da superfície, seja ele um condutor homogêneo ou um condutor irregular. Cuidado, porque num condutor ligado à rede elétrica, o campo elétrico dentro dele não é nulo. Por quê? Porque lá dentro dele você tem movimento de elétrons, você tem um movimento ordenado de carga, então ele não está em equilíbrio, certo? Para um condutor isolado, estando em equilíbrio, esse campo elétrico vai agir a partir da superfície e a direção do campo elétrico é sempre de 90 graus com a superfície da carga, tenha ela o formato que for. As linhas de campo formam 90 graus com a superfície da carga. O fato desse campo elétrico aqui interno ser nulo é uma propriedade chamada de blindagem eletrostática. Para você verificar se isso realmente é verdade, basta você fazer uma simples experiência dentro de casa. Pega o seu telefone celular, coloca dentro de uma panela e tampa a panela e liga para ele. Vai dar que o celular está fora de área ou desligado. Por quê? Como ele funciona por onda eletromagnética e lá dentro você não tem ação da força elétrica nem do campo elétrico, então o sinal não vai penetrar no interior da panela. Vai chegar só até a superfície dela. Entendido? Esse fato também explica como que as pessoas estão protegidas dentro de um avião, mesmo que caia um raio no avião, as cargas ficam concentradas na fuselagem do avião do lado de fora. Num carro, se cair um raio dentro do carro ou cair, vamos supor, num dia de chuva, um fio da rede elétrica cair em cima do carro, fica dentro do carro. E não é o pneu que está protegendo quem está lá dentro, não. É porque dentro do carro não tem ação do campo elétrico. O campo elétrico é nulo. Então, se você ficar quietinho lá, esperar alguém ir lá para descarregar aquela carga ou tirar o fio de cima do carro, você estará protegido e não vai sofrer ação da força elétrica. Para os condutores esféricos, vamos fazer uma análise de campo e de potencial. Nós já vimos que o campo elétrico dentro de um condutor isolado, ele é nulo. Então, o campo elétrico aqui dentro é zero, em qualquer ponto no interior do condutor. Mas o potencial elétrico existe, ele é igual ao da superfície. Então, o campo elétrico é nulo, mas o potencial elétrico no interior do condutor é igual ao da superfície. Para calcular, o E interno é igual a zero, o V interno é igual ao V da superfície, que vai ser KQ sobre R, onde R é o raio do condutor esférico. Para pontos
próximos à superfície, infinitamente próximos à superfície, mas não encostado na superfície, nós teremos um E calculado por kq dividido por r ao quadrado, onde r é o raio do condutor, e o V kq sobre r, como a gente já viu anteriormente. Então, próximo à superfície, o campo elétrico vai ser calculado em função do raio e o potencial elétrico também em função do raio do condutor esférico. Para pontos distantes, nós vamos calcular o potencial e o campo em função dessa distância até o centro da carga. Se você conhece o raio mais a distância da superfície da carga até o ponto considerado, você vai somar os dois. Se você conhece a distância total do ponto considerado até o centro do condutor, aí você vai calcular o E externo kq sobre d ao quadrado e o V externo kq sobre d. Se você não conhece a distância total, você vai fazer d mais r elevado ao quadrado e aqui d mais r, ok? A representação gráfica do campo elétrico e do potencial elétrico para o condutor esférico é através da hipérbole. Lembrando que, para campo elétrico, no interior do condutor esférico não existe campo elétrico, então não existe o valor de campo elétrico nesse ponto aqui, que significa que aqui é o raio do condutor, e a partir daqui ele vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Já o potencial elétrico no interior é igual ao da superfície, então nós teremos uma reta aqui de valor constante até a superfície do condutor. A partir da superfície, esse potencial elétrico também vai diminuindo. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ver a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga de um condutor, e já vamos entrar no estudo de eletrodinâmica. A primeira parte que vamos analisar serão os capacitores, já que está relacionado com a capacidade de armazenar carga. Ok? Até a próxima.